artigo 215, o legislador estabelece o crime de violação sexual mediante fraude. E a conduta descrita no tipo penal é a seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Quando eu me refiro ao artigo 215, eu me refiro a uma situação em que qualquer pessoa, homem ou mulher, induz outra em erro para manter uma relação sexual ou praticar um ato libidinoso diverso. Aqui não há o emprego de violência, não há o emprego de grave ameaça. É uma espécie de estelionato sexual, em que a vítima é induzida em erro e, uma vez induzida em erro, mantém a relação sexual, de certa forma, consentida. Exemplos práticos de uma situação como essa são situações em que gêmeos trocam de papel e aí o irmão gêmeo que não namora com uma determinada garota mantém relação sexual com aquela garota, se fazendo de passar por seu irmão. E aí essa garota, obviamente, não sofre uma violência, não sofre uma grave ameaça, porém é vítima de uma violação sexual mediante fraude, porque se ela conhecesse a realidade que aquela pessoa com a qual ela estava mantendo a relação sexual não era o seu namorado, na realidade o irmão do seu namorado, ela certamente não consentiria. Ainda que a título de informações necessárias, eu vejo que no crime de violação sexual mediante fraude, eu tenho também um tipo penal em que se exige uma forma vinculada. Por quê? Porque eu exijo aqui a utilização de fraude, ou seja, de um consentimento viciado ou a utilização de um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Por exemplo, pode existir aqui uma situação em que a vítima está dormindo, o marido dela é acostumado a chegar em um determinado horário em casa e o empregado da residência faz-se passar pelo marido e no escuro deita na cama e com ela mantém relação sexual. A situação como um todo, impede, dificulta que ela exerça sua livre manifestação de vontade. Quando eu me refiro ainda ao crime de violação sexual mediante fraude, eu tenho que observar que o núcleo do tipo é um núcleo múltiplo, porque eu tenho tanto a conduta de praticar a conjunção carnal, quanto a conduta de ter o ato libidinoso diverso. Ainda aqui eu verifico que eu tenho um dolo, um tipo doloso, que também não exige nenhum elemento subjetivo especial. Porque quando eu falo aqui em ter conjunção carnal, praticar ato libidinoso diverso, se valendo de uma fraude, o tipo penal não exige nenhuma finalidade específica para a realização daquele crime. Então eu tenho um dolo, intitulado como um dolo genérico, já que ele não vem acompanhado de nenhum elemento subjetivo especial. Tenho aqui também um crime material, que ele se consuma com o resultado naturalístico, ou seja, com a prática do ato libidinoso ou com a conjunção carnal, com a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Se vocês observarem o artigo 215, vocês vão verificar que lá no parágrafo único existe uma previsão legal de aplicação de multa para o caso da finalidade do agente se obter vantagem econômica com aquele estelionato sexual.